Fala aí galera, tudo bem? Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre um filósofo muito comentado e muito explorado nas provas do Enem e vestibulares. O nome dele é Jürgen Habermas. Desce aqui a imagem do Habermas pra gente ver. Olha só, o Habermas é esse senhorzinho aqui, né? Ele ainda está vivo, já está com 89 anos, portanto ele é bastante contemporâneo, e ele vai trazer toda uma leitura super atual, super contemporânea de questões relacionadas à política, à ética, à economia do Ocidente contemporâneo do século XX e agora do século XXI também. Então ele faz uma espécie de releitura da sociedade utilizando sempre elementos filosóficos, de filósofos passados, mas fazendo uma releitura atual, contemporânea. E essa é a importância de se manter a filosofia sempre viva, filósofos sempre atuantes, com essa capacidade de entender a sociedade e as dinâmicas da sociedade de hoje. Porque se a gente vai estudar lá os filósofos antigos, medievais, modernos, eles têm sim sua importância, mas hoje, a contemporaneidade, o século XXI, tem as suas especificidades, tá? Então, essa é a importância de se manter a filosofia viva, de se manter filósofos ainda atuando. E esse é um dos motivos pelo qual Habermas é muito estudado ainda, é muito lido e principalmente é muito cobrado em provas de vestibular e de vestibulares e as provas também de filosofia do Enem. Pessoal, na Alemanha do século XX, surgiu ali os primeiros filósofos, vamos dizer assim, a primeira geração de filósofos da escola de Frankfurt, tá? Esses filósofos que têm como nomes principais aí Adorno e Horkheimer, mas também Herbert Marcuse, alguma participação de Walter Benjamin, Esses filósofos, eles procuraram estabelecer uma teoria crítica da sociedade, se baseando principalmente nos ideais da teoria marxista, tá? E em Nietzsche, no novo pensamento existencialista também que estava surgindo ali, para promover uma nova análise da sociedade. Eles identificaram, principalmente Adorno e Horkheimer, que a sociedade ela lida com a racionalidade de uma maneira instrumental. Por isso eles cunharam o conceito de razão instrumental, que seria um modo de se utilizar os conhecimentos, de se utilizar a racionalidade, não com um fim em si mesmo, mas com a finalidade de atingir certos meios, não importando quais sejam esses meios, tá? Para exemplificar isso, no período ali que atravessou tanto esse começo da escola de Frankfurt, como o período pós-guerra, tá? Com o início do século XX, depois de 1945, esses filósofos, eles por terem origem judaica, eles estavam muito ali movidos pelo advento do nazismo e do Holocausto, eles utilizaram então depois para exemplificar a razão instrumental, o fato de os nazistas terem utilizado da ciência e da tecnologia para promover a morte em massa de pessoas, tá? Então, até esse momento, eles estão buscando aqui elementos, essa primeira geração da escola de Frankfurt está buscando elementos fora da razão para entender o que é essa racionalidade, essa razão instrumental, que na ótica deles foi tão prejudicial, tão devastadora para a sociedade. Tá? E aí o Habermas, como representante aí da segunda geração da escola de Frankfurt, ele já vai trazer um outro conceito que não deslegitima o conceito de razão instrumental, mas traz uma nova visão. Ele vai dizer, olha, nós temos sim uma instrumentalização da razão de tentar tratar a racionalidade, as ciências e as técnicas como meios para atingir finalidades sem refletir sobre essa finalidade, nós temos isso. Mas nós também temos um outro padrão de racionalidade, muito mais completo e muito mais complexo e que esse sim pode contribuir para o desenvolvimento social. Então, como o Habermas não aceita que a razão instrumental seja um único padrão de racionalidade, de pensamento epistemológico da sociedade, ele vai propor ele vai falar da existência de um outro padrão, de um outro conceito que ele vai nomear ação comunicativa. Tá? Essa ação comunicativa
ela traria a capacidade de uma ampliação do próprio conceito de razão, tá? Seria uma maneira, uma teoria racional em que a própria racionalidade humana, a própria razão humana, a própria ciência, né, ela poderia, através da integração dos seres humanos e dessa comunicação, que é uma ação comunicativa, né, da comunicação, do diálogo, da deliberação entre todos, ela poderia provocar melhorias na sociedade. Então, é importante notar aqui que o Habermas ele está pensando esse padrão de racionalidade dentro da própria razão, tá? Ao contrário dos frankfurtianos que falaram, não, olha, a razão instrumental, a razão ela está sendo instrumentalizada, estão utilizando ela como meio para atingir fins, inclusive fins antiéticos, grotescos, então a gente precisa buscar algo fora disso. O Habermas está falando, não, a gente tem que olhar para dentro dessa nossa própria capacidade racional para entender como provocar as melhorias na sociedade. Com essa ação comunicativa, Habermas está propondo basicamente um método para também se ampliar o conceito de democracia, né? Ele está olhando ali para aquele conceito de democracia moderno, baseado lá na Revolução Francesa e no Iluminismo, e olhando os novos horizontes que nós temos no século XX e XXI, né, com as novas demandas, com os novos problemas, porque aí já entram outras questões, como questões ambientais, por exemplo, já vai entrar a questão do domínio das corporações, né, dos conglomerados econômicos, né? Então nós temos vários problemas no século XX e XXI que não eram enfrentados pelos modernos. Então agora a democracia ela precisa ser revista, né? Ela precisa passar por um debate, né? Por uma ampliação, por uma renovação, porque aquele conceito democrático moderno já não é suficiente para a sociedade. E aí entra o agir comunicativamente, né? A partir de quê? De deliberação, de debate entre os cidadãos, né? De dissenso mesmo, de discordância democrática para que haja a suficiência ali para todos, né? Então, isso acabam entrando agora em jogo para o Habermas muitas outras características até então, né, que não eram muito bem tratadas, não eram tratadas pelos iluministas, não foram muito bem elaboradas ou então já não são mais suficientes para a nossa sociedade. Então, ele é caracterizado como um filósofo da escola de Frankfurt, né, da teoria da segunda geração da escola de Frankfurt, porque ele está trazendo ali aquela crítica ao iluminismo, aos ideais iluministas, tá? Mas de maneira diferente do que fizeram a primeira geração de filósofos da escola de Frankfurt. Pessoal, então para ficar mais claro o que a gente viu sobre o Habermas aqui, eu separei uma questão do Enem de 2017. O texto da questão diz o seguinte: o conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise permeado pelo discurso que antecede a decisão, tá? Então, é um textinho aqui do Vitali, o livro chama-se Jürgen Habermas, Modernidade e Democracia Deliberativa. Ele está dizendo basicamente o seguinte, olha, na nova configuração contemporânea, segundo Habermas, deve haver, né, para que haja legitimidade das ações jurídicas, institucionais, democráticas, deve haver um amplo debate entre sociedade, né, população e Estado e governo, tá? Governo, Estado, governantes, população, povo, né? Estado, esses aparelhos institucionais, todos eles devem entrar ali em um consenso que é obtido a partir da deliberação e da participação de todos, tá? Aí vem o enunciado da questão. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. A. Participação direta periódica do cidadão. B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado. C.
Interlocução entre os poderes governamentais. D. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. Ou E. Controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos, né? Gente, o que está colocado, o que está posto no texto aqui é justamente o que aparece, é somente aqui no caso o que aparece na alternativa B. É necessário um debate livre e racional entre cidadãos e Estado, tá? O que o Habermas está dizendo e o que aparece nesse fragmento de texto é justamente isso. Olha, tem que haver um debate entre todos, né? Tem que haver uma comunicação, uma capacidade comunicativa entre todos, essa é a essência da ação comunicativa, para que as nossas instituições, as normas, as leis, as instituições jurídicas, tudo que for implementado para a sociedade tenha legitimidade. Bem, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Se inscreva aí no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, é só clicar o link que está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!